Bom dia, prezados espectadores e espectadoras de mais um programa Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Hoje eu sou o entrevistador e o entrevistado, porque a pessoa que vinha ser entrevistada não pôde vir. Então vou contar várias coisas para vocês da minha vida, as coisas que fizeram a minha vida evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. E vou começar com duas orações que eu gosto muito. Oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o seu nome, grande é sua misericórdia. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, recorro ao Senhor neste momento para pedir bênçãos para a minha vida, bênçãos para a vida de todas as pessoas que estão aqui na TV Pax e bênçãos para a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse programa na TV Pax. As pessoas que eu falei estão na Pax Universal, inclusive, lá embaixo, e que as bênçãos atinjam a vida de todos nós, inclusive de vocês que estão assistindo o programa. E eu peço a Deus que a sua divina luz incida sobre todos nós, porque a luz divina de Deus nos ajuda a melhorar em todos os aspectos. Senhor Deus, com suas mãos retirai os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem se desfaçam ao sopro de suas bênçãos. O seu poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E o céu e suas virtudes penetrem em nossos seres, dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nossos lares e nossos trabalhos sejam pelo Senhor abençoados. Entregamo-nos em suas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vocês devem conhecer esse livro, Eu Sou Saint Germain, com mensagens do Saint Germain canalizadas pela Carmen Ballesteros, que é a criadora e a diretora aqui da Pax Universal. E tem várias orações aqui maravilhosas. Hoje eu sou muito ligado a orações. Vou explicar para vocês como é que isso aconteceu, porque aos 50 anos eu não tinha nenhuma ligação com espiritualidade, nem com Deus, nem fazia oração nenhuma. Agora, desse livro Eu Sou Saint Germain, tem uma oração, Ave Maria, que eu gosto muito. Ouçam aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todos os seres humanos. Bendito é o fruto de sua essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós. Eu entrego meu coração e rendo devoção à Senhora. Que a Senhora possa libertar meus limites e sofrimentos e de todas as pessoas que estão assistindo a este programa e revelar-nos o que devemos fazer para curar nossas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para todos os outros seres humanos. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro também do meu jornal impresso, Jornal Alternativo. Esta é a última edição que saiu a semana passada, a edição de março. O jornal tem 18 anos e eu faço sozinho há 18 anos e vou contar com uma história dele, foi muito curiosa e interessante.
aqui eu falo, todos nós devemos praticar meditação. Também vou explicar para vocês como é que eu me liguei nas meditações. Eu adoro crianças e algumas crianças também me adoram. E, de fato, eu adoro muito crianças. Fatores positivos e negativos para o envelhecimento. Como eu tenho 74 anos, eu gosto de divulgar para as outras pessoas coisas que eu acho interessante para mim, pela minha idade. E esses fatores positivos para a gente adotar para o envelhecimento são ótimos, e os negativos é para a gente evitar, para não ter problemas. E outra coisa que eu também tenho uma matéria, terapias holísticas pela internet. Eu vou contar para vocês como é que eu me liguei às terapias holísticas e energéticas e foram ótimas para mim, para tratamentos que fiz em amigos e parentes e também para clientes. Mas vou falar um pouquinho de crianças. Essa matéria aqui, eu adoro crianças cada vez mais. E aparece a minha filha pequenininha, sentada na minha barriga, que estou deitado, e ela rindo muito bonitinho. E eu acho muito interessante contar a história da minha experiência como pai com a minha filhinha. Eu só tenho uma filha biológica, né? Tem algumas enteadas que me tratam também como o papai postiço. E a minha filha, quando ela nasceu, eu tinha 44 anos e fiquei meio assustado se eu podia ser um bom pai aos 44 anos, não tendo filho nenhum e nem experiência alguma com crianças. E na época eu tinha um restaurante na praia de Paúba, no litoral norte. E aí, como eu achava que não estava preparado para ser bom pai, eu ficava lá em Paúba a semana inteira, só de vez em quando eu vinha visitar a minha esposa e a minha filha. Uma vez, a minha filha devia ter uns 6, 7 meses, eu cheguei num domingo, comecinho da noite, e ela estava no colo de uma irmã, quer dizer, uma filha da mãe dela, minha esposa, no primeiro casamento dela, Andréa. E a minha filha, que se chama Roberta, quando ela me viu, eu nem tinha muita, ela devia ter uns 6 meses, 7 meses, eu não tinha muita intimidade com ela, porque vinha pouco para São Paulo, mas quando eu cheguei perto dela, ela se jogou no meu colo, eu fiquei impressionadíssimo, e ela ficou muito elegante olhando para mim e sorrindo pequenininha. Aí eu resolvi ficar no restaurante só sexta, sábado e domingo. E tinha um parente que gerenciava de segunda a quinta, que eu ficava aqui em São Paulo. E aí também, de segunda a quinta, eu não tinha obrigações trabalhistas na cidade, então eu brincava muito com a minha filha e foi ficando uma coisa muito agradável. Aí uma coisa que eu achei bem interessante, quando ela tinha uns 3 anos, ela me disse: papai, você pode me ensinar a escrever? Aí eu disse: filhinha, vamos brincar de escrever, porque nessa época eu já achava, como acho hoje, que a melhor forma de ensinar as crianças é fazer coisas dizendo para elas que é uma forma de brincar e aprender, não ficando dando responsabilidades para as crianças. Aí eu fiz uma experiência curiosa. Eu escrevi o meu nome, Roberto,
e o dela, Roberta. Aí eu fiquei espantado que ela repetiu, olhando, e escreveu mais ou menos certinho os 2 nomes e me disse: papai, eu acho sempre, quando eu ouço o seu nome e o meu, que os nossos nomes são muito parecidos. E agora, escrevendo, eu também achei que os nossos nomes são muito parecidos. Eu achei engraçado isso, e a partir daí a gente brincava de vez em quando de escrever. Quando ela tinha 6 anos, um pouco antes, uns 5 anos, ela entrou numa escola, no pré-primário. Aos 6 anos, no primeiro ano, ela já começou a escrever com facilidade. E eu adorei, fiquei super emocionado. No meu aniversário, quando ela estava no primeiro ano da escola, ela chegou para mim e disse: papai, escrevi umas coisinhas nesse papel para o seu aniversário. Aí eu achei isso interessante, peguei o papel e estava escrito assim: papai, feliz aniversário para o senhor e continue sendo como o senhor é, porque o senhor é o melhor pai do mundo. Claro que eu fiquei super emocionado, né? Uma filhinha de 6 anos e meio dizendo que eu era o melhor pai do mundo. Nós nos demos sempre muito bem, e eu fiz essa matéria no jornal porque recentemente ela me mandou um e-mail. Eu agora sou vizinho dela, ela tem 30 anos e tem um filhinho, meu netinho, Felipe. E há pouco tempo atrás, uns mês e meio, 2 meses, ela mandou um e-mail falando umas coisas que queria passar para mim e novamente escreveu: papai, você continua sendo o melhor pai do mundo. Eu achei uma coisa super legal, não vou ficar contando papo por causa disso. Eu gostei do elogio, né? E uma outra matéria que tem nesse jornal, que saiu a semana passada, é tem a foto da Clarinha, e eu falo um pouquinho, eu falo dela e também falo um pouquinho da irmã dela, a Bibi. As duas são netas da minha ex-esposa, Sofia. E eu as conheci quando era esposo da avó delas, brincava bastante com elas, e uma coisa que eu achei muito interessante também é que depois que houve a separação, a avó delas é que decidiu se separar de mim. Aí, quando elas iam na casa da avó, a avó me contou que elas diziam: vovó, chama o Bebeto, porque a gente quer que ele esteja aqui todas as vezes que a gente vem visitar você. E aí a Sofia me chamava, eu ia à casa dela brincar com as menininhas. Aí um dia, quando eu cheguei lá, as duas disseram, uma tinha 4 anos, a outra 6, mais ou menos por aí, e as duas disseram: Bebeto, nós queremos falar uma coisa para você, podemos falar? Digo: podem, fique à vontade. Aí as duas disseram: Bebeto, nós queremos adotar você como vovô postiço. Você aceita? Eu aceitei, emocionadíssimo. E continuo até hoje tendo bastante contatos com elas. E por isso que eu já coloquei as duas no jornal, porque elas são muito inteligentes. A que tem 9 anos escreve muito bem, já escreveu uma matéria para o jornal e já escreveu um livro. E essa aqui, a Clarinha, que tem 6 anos,
eu conversei com ela, que foi por isso que eu escrevi essa matéria no meu jornal alternativo, e ela me contou muitas coisas interessantes e disse também que daqui a alguns meses ela vai escrever um livro. Eu fiquei impressionadíssimo. Ela vai fazer 7 anos em junho e disse que daqui a alguns meses vai escrever um livro. Então, eu adoro crianças em geral e gosto de brincar muito com as crianças. E aí eu vou contar para vocês como o surgimento desse jornal foi muito curioso e até meio engraçado. Eu fazia programa na Rádio Mundial, tinha uma livraria e também fiz cursos de terapias energéticas e holísticas. E pouco tempo depois eu comecei a dar cursos também, porque como eu tinha experiência de dar cursos, eu tinha sido professor em faculdades de criatividade, de publicidade, então me convidaram para dar cursos também, eu comecei a dar os cursos. E tinha um bom movimento na livraria, porque aí eu já tinha muitos livros ligados à espiritualidade, religiões, meditação, terapias, que foi uma coisa curiosa que eu também vou contar para vocês como é que aconteceu. Então, como eu estava com muito pouco movimento, não sei bem porquê, mas o movimento de gente querendo fazer os cursos que eu dava, que dava vários cursos e sempre tinha bastante gente, e também a venda dos livros na livraria diminuiu bastante. Isso há uns 18 anos e pouco. Aí eu contatei um amigo que trabalhava em Brasília e perguntei para ele se ele tinha alguns trabalhos de publicação de matérias. Eu perguntei se ele tinha alguma matéria que podia me oferecer que eu faria para ele. Ele pediu para eu fazer uma matéria, eu fiz e achei engraçado que ele pagou bem a matéria. Como eu estava apertado, achei legal. Aí comecei a fazer todo mês 2, 3 matérias para ele. Ele disse que gostou das matérias, nós tínhamos sido jornalistas, trabalhado em jornais e na Veja juntos, né? E ele disse que eu ainda estava bom como jornalista e ele queria me contratar para ir trabalhar lá em Brasília com ele. E o salário que ele ofereceu era bem grande, aí eu achei bom e topei. E ele disse que ia demorar alguns meses para preparar tudo para eu ir para Brasília e começar lá. Eu contei isso para um amigo e ele disse: Roberto, você faz um trabalho ótimo aqui de terapias, de espiritualidade, livros ótimos, cursos ótimos. Se você for para Brasília, você vai fazer trabalho de entrevistar empresários só. E aí você não vai gostar, inclusive Brasília tem que andar o tempo todo de carro, você parou de dirigir faz tempo, então não vai ser legal para você não. Vamos fazer o seguinte, eu te pago todas as despesas que você vai ter nesse mês e você se prepara para melhorar novamente a livraria e seu trabalho de cursos. Aí eu achei isso interessante, pensei o que poderia fazer e decidi fazer um jornalzinho divulgando os cursos
que eu dava e que outros terapeutas que trabalhavam comigo no espaço também davam cursos. Então eu resolvi, eu já tinha saído da Rádio Mundial, né? Eu resolvi fazer um jornal para ver se teria um bom resultado de cursos. E aí fiz um jornal e escrevi já no editorial que o jornal só teria aquele número. Eu não tinha intenção de fazer um jornal com alguma periodicidade. Aquele jornal era só para divulgar os cursos meus e de terapeutas amigos que trabalhavam comigo. Falei com alguns amigos que estavam na Rádio Mundial ainda, eles disseram que divulgavam e distribuí para muitos lugares de terapias que eu tinha conhecido quando entrevistava na Rádio Mundial. E eu achei engraçado, eu fiz 5.000 jornais só, uma edição pequena. E achei engraçado que uns 3, 4 dias depois que eu comecei a distribuir o jornal, comecei a receber telefonemas de pessoas que diziam: seu Roberto, eu quero assinar o seu jornal. Quanto é que custa? Eu fiquei surpreendido, pedi o nome, o telefone da pessoa para contatar e achei curioso isso. Fiquei pensando, será que dá para continuar fazendo o jornal? Aí, poucos dias depois, comecei a receber também anúncios de terapeutas dizendo que queriam fazer anúncios no meu jornal. Eu achei curioso e falei com o meu amigo, mandei o meu jornal para o meu amigo de Brasília e falei com ele isso. Ele disse: Roberto, teu jornal está muito bom, faça o teu jornal que é melhor do que vir trabalhar aqui. E aí eu comecei a fazer o Jornal Alternativo, que hoje tem 18 anos. E achei que isso foi uma coisa muito curiosa, né? Da mesma maneira, outras coisas curiosas, eu gosto muito, eu conheci um médico que fez curso, ele saiu de São Paulo, não posso dar os dados dele, mas ele era médico e fez curso de coaching, gostou muito e juntava medicina, alimentação saudável, ele se impressionava muito, fazia o tratamento que eu conhecia de quando era criança, de limpeza dos intestinos. Eu encontrava bastante, achava o trabalho dele muito interessante, e uma vez ele me disse: Roberto, olha, vou te indicar uma coisa para você fazer e divulgar no seu jornal. De uma forma geral, as pessoas costumam registrar na memória só as coisas ruins que acontecem nas vidas delas. E aí isso fica complicado, porque a pessoa só registra coisas ruins na sua vida. Então, uma coisa que eu adaptei do coaching é as pessoas fazerem um diário das suas vidas, falando só das coisas boas que acontecem nas suas vidas. Podem tentar lembrar coisas passadas ou então começar a marcar no diário as coisas boas que acontecem na sua vida no presente. Eu achei isso muito interessante e comecei a fazer isso e achei bem interessante, porque, como ele disse, quando acontecesse alguma coisa ruim na vida da gente, em vez da gente ficar preocupada, a gente pegava o diário, lia as coisas boas que tinham acontecido e pronto, a gente se preparava para ter mais coisas boas na vida. Eu achei isso muito interessante e comecei a lembrar, a escrever as coisas boas
daquele momento da vida e ia lembrar coisas boas que tinham acontecido na minha vida. Uma que eu achei muito interessante também, eu tinha quase 50 anos, vendi o restaurante lá na praia de Paúba e resolvi montar em São Paulo um negocinho de alguma coisa que eu gostasse muito. E como eu gostava muito de livros, resolvi montar uma livraria. Mas na época eu não tinha nenhuma ligação com religiões, com espiritualidade, nem procurava ligação com Deus, nem com Jesus, nada, porque não fazia nenhuma oração, né? E aí não tinha espiritualidade nenhuma. E aí a minha esposa da época, Andréa, a mãe da minha filha Roberta, ela foi um dia na minha livraria e disse: Roberto, faz um favor para mim, escreve um anúncio do meu trabalho. Ela tinha e tem uma confecção de roupas femininas, para eu divulgar num programa de rádio do Gasparetto. Eu falei para ela: mas, Andréa, divulgar roupa feminina pelo rádio num programa do Gasparetto, que é muito conhecido como espírita, acho que isso não vai funcionar. E ela disse: Roberto, eu não estou interessado em aumentar as vendas, não. Eu quero ajudar o Gasparetto, porque eu fui algumas vezes no centro espírita dele e achei maravilhoso. Aí eu disse: bom, então eu vou ouvir o programa dele para fazer o teu anúncio. Ouvi o programa e, meio no fim, perto do fim do programa, ele falou de um livro e indicou o livro para as pessoas comprarem, porque era muito bom. Aí eu achei curioso e pensei: puxa vida, como eu tenho uma livraria, vou ver se a minha esposa quer fazer anúncio junto comigo da minha livraria, não da confecção dela. Falei com ela, ela disse: Roberto, pode deixar que eu faço sim da tua livraria e eu pago, faço um contrato de 3 meses, depois, conforme os resultados, você vê o que decide. Eu achei isso interessante e logo em seguida eu falei para a moça que trabalhava com o Gasparetto para ele escolher os livros que ele gostava e indicar. Mas na minha livraria não tinha nenhum livro ligado à espiritualidade, a terapias, nada disso. E o primeiro livro que ele falou, eu achei curioso que uma porção de gente ligou e queriam mais informações sobre o livro, queriam comprar o livro. Aí eu falei, peguei os dados dela e falei que ia comprar o livro e distribuir para elas. Aí, claro, eu li o livro quando ele chegou na minha livraria e gostei muito. E aí foi uma coisa curiosa, porque eu pensei que ia ter divulgação de um livro por semana, mas o contrato da Andréa foi de 3 anúncios por semana. Então, em 3 meses, eu ouvi as indicações do Gasparetto, depois pedi para ele me passar o que ia divulgar com antecedência, para eu comprar, para divulgar para as pessoas. E aí, em 3 meses, eu li 39 livros ligados à espiritualidade, a terapias, meditação. E aí, fiquei super fã. E pensei: agora na minha livraria eu vou colocar esses livros, porque esses livros é que eu adoro e eu acho que podem ser muito bons para as pessoas também. Aí li muito esses livros, me liguei à espiritualidade e também, por uma coincidênciazinha, antes de terminar a divulgação dos livros da minha livraria, no programa do Gasparetto, a moça que trabalhava com ele passou um dia na minha livraria e disse que tinha disponibilidade de mais um programa na rádio
se eu conhecia alguém que quisesse fazer. Aí eu falei para ela, se fosse barato, eu fazia. Ela disse o preço era barato. Aí eu comecei a fazer programa na Rádio Mundial. E também foi muito interessante, porque eu entrevistava terapeutas e pessoas ligadas à espiritualidade. E aí foi muito interessante que um dia eu liguei para uma editora que tinha livros muito bons na área das terapias e perguntei se eles queriam divulgar no meu programa. E a gerente que atendeu disse, não, nós não fazemos publicidade, podemos fazer o seguinte, nós vamos ter um curso de cura prânica, se você quiser, você divulga 2, 3 vezes nos seus programas na rádio, e você faz o curso gratuitamente aqui conosco. Eu perguntei o que era, ela me explicou, eu não entendi muito bem, né, porque não tinha feito nenhum curso de terapia, mas decidi, por curiosidade, fazer. Fiz o curso, que era um sábado inteiro, um domingo inteiro. Gostei muito, mas pensei que não ia praticar muito aquela terapia, nem em mim, nem atender clientes. Mas, curiosamente, já no sábado, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, Andréa, estava deitada, eram 7h da noite, ela estava deitada. Eu digo, que é isso, Andréa, está com sono? Ela disse, não, estou com muita dor nas costas. Aí eu falei que, né, do curso que eu tinha feito, que poderia fazer uma sessãozinha nela. Aí eu fiz, depois fui tomar banho, não esperava nenhum resultado, mas curiosamente, ela disse que as dores tinham passado completamente. Depois, eu achei impressionante que eu fiz o curso no sábado e no domingo. Na segunda-feira, funcionária da minha livraria não foi trabalhar, na terça também não, eu estranhei, porque ela era uma funcionária séria. E ela chegou na quarta-feira, eu fiquei impressionado que ela estava com o rosto super inchado. Eu perguntei se ela tinha ido no dentista, ela disse que sim, mas que o dentista disse que não podia tratá-la adequadamente porque ela estava grávida. Aí eu falei que tinha feito um curso, se ela queria, eu fazia uma energizaçãozinha nela, energização prânica. Eu percebi que ela concordou só porque era o patrão dela, ela não estava assim entusiasmada. Mas aí, quando eu comecei a fazer nela, eu lembrei que a instrutora do curso tinha dito que quando a gente atendesse uma grávida, tinha que fazer um tratamento bem rápido, com uma energia leve para não afetar o filhinho ou filhinha. Aí eu pensei, puxa, ela está grávida, então tem que fazer bem rapidinho e levezinho. Eu fiz uns 7 minutos só, e fiquei sem nenhuma expectativa. Ela foi para a área da livraria, eu fiquei no escritório, onde estava fazendo umas coisas. Ali, depois dos 40 minutos, eu fui ver como é que ela estava, mas sem nenhuma expectativa. Quando eu cheguei, ela estava no telefone, mas logo ela levantou o dedo assim para mim, de positivo. Quando ela desligou o telefone, eu cheguei perto e fiquei impressionadíssimo, porque o inchaço tinha desaparecido. E ela disse, seu Roberto, muito obrigado. O inchaço desapareceu, as dores também. Aí eu fiquei impressionadíssimo com o curso que eu tinha feito, né? E na mesma primeira semana eu ainda tive 2 outras ótimas experiências com pessoas que eu
ajudei com a energização, então a partir daí eu comecei a estudar muito, praticar muito e fazer em mim, em parentes, em amigos e também em clientes e tendo bons resultados. Em função disso eu fiz vários outros cursos, também coisas que foram acontecendo por coincidência, entre aspas. Eu fiz reiki, radiestesia, e fui gostando, praticando, juntando tudo. Fiz cromoterapia causal, que eu também achei bastante interessante. E uma coisa que eu achei ótima também, um dia um rapaz na livraria, ele ia assistir às palestras que eu tinha na livraria, no espaço. Eu achava interessante que ele ia sempre de mãos dadas com moças e variadas. Eu pensava, puxa, ele deve ter muitas namoradas. Mas um dia ele foi de manhã na livraria e aí ele estava com um livro na mão, quase encostado no nariz, assim. Eu digo, nossa, ele deve enxergar muito mal, porque acho que ele está tentando enxergar o livro. Aí ele chegou perto de mim e disse, seu Roberto, o senhor pode me ajudar a aprender os exercícios para melhorar a visão? Aí eu disse, Ricardo, mas eu não conheço esses exercícios, não sei como é que eu posso te ajudar. Ele disse, não, eu trago um livro que eu ganhei do Gasparetto, o senhor vê os exercícios e me ensina, porque os meus pais não querem me ajudar a aprender os exercícios, porque dizem que eu nunca vou enxergar bem na vida. Eu achei isso também estranho, né? Falei para ele me trazer o livro. E ele trouxe um livro do Meir Schneider, eu li o livro, aprendi os exercícios, passei para o rapaz, comprei o livro também para vender na livraria, para eu ter. E como eu já usava óculos há muitos anos, eu pensei, vou fazer também os exercícios para mim. E foi uma curiosidade que poucos dias depois que eu estava lendo o livro do Meir Schneider, um amigo me ligou e disse, Roberto, eu estou trabalhando, ele era psicólogo, eu estou trabalhando num lugar onde tem uma moça que faz um trabalho muito interessante, acho que seria muito interessante você entrevistá-la para o seu jornal. E ele não me disse o que ela fazia, mas como ele disse que ela era interessante, eu liguei para ela e combinei de ir lá para ver o trabalho dela e fazer uma matéria para o jornal. Quando eu cheguei lá, ela me falou que era terapeuta visual, que tinha feito o curso de aprendizado de terapias visuais com o Meir Schneider nos Estados Unidos. E aí ela me fez algumas terapias, me orientou em algumas coisas, porque eu usava óculos já há muitos anos. Aí eu achei curioso e ela me indicou uma outra terapeuta, me falou que também tinha uma história muito interessante, porque ela tinha se curado de cegueira quase total, fazendo os exercícios do Meir Schneider, porque ela o conheceu, fez um curso com ele, foi atendida por ele, fez os exercícios e em alguns meses se curou da cegueira quase total. Eu fiquei impressionado com isso. Aí também me falaram que tinham óculos 100 grau, com furinhos, que também energizava os músculos oculares e melhorava a visão. Aí eu vi que quem fez esse óculos foi um físico mexicano que tinha feito curso de exercícios de um médico americano que também se destacou com
exercícios para melhorar a visão. E eu achei curioso, né? Também achei um amigo que conhecia os óculos, me mostrou o que ele tinha. Eu coloquei, tirei os óculos de grau que eu usava, coloquei o de furinhos que ele me deu e achei impressionante que enxergava um pouco melhor do que com os óculos de grau. A partir daí eu fiz os exercícios, usei um pouco esses óculos furadinhos quando ficava um pouco no computador ou quando lia algum livro. E fazia os exercícios 20 minutos, 25 minutos, umas 3, 4 vezes por semana. E em alguns meses a minha visão melhorou bastante e eu percebi que não precisava mais usar óculos de grau. E já tem quase 9 anos que eu não uso e não me faz falta. Então, eu quero hoje fazer cursos presenciais aqui na Pax Universal e também pela internet para ajudar pessoas com as coisas que me ajudaram muito. Os cursos seriam de prana-terapia, que foi aquele primeiro que eu fiz, yoga para os olhos, que é esse. Eu até, depois que tive esse resultado com os exercícios para os olhos, eu escrevi um livro, Yoga para os Olhos, relatando os exercícios que eu aprendi, que fizeram muito bem para mim, e outras coisas que eu tinha aprendido em outras terapias. E várias pessoas têm comprado o meu livro, o óculos furadinho, e têm dito que têm tido bons resultados de melhorar a visão. Então, eu quero também fazer palestras e cursos, inclusive yoga no computador, porque há poucos anos eu li a Sylvia Lakeland, essa que se curou de cegueira quase total. Ela me falou que tinha lido um estudo que na Europa tinha muita gente que estava com miopia. 75% de jovens de 18, 19 anos estavam com miopia por causa do uso de muito tempo no computador. Aí eu também fui adaptando os exercícios para os olhos para fazer no computador e também outros exercícios que eu depois aprendi para cuidar do corpo também quando a gente fica muito tempo no computador. Um exercício simples e ótimo para não ter miopia é a gente estar olhando assim para uns 50 centímetros para o computador, né, e ficar muito tempo assim. Então, fica com problema de miopia, de não enxergar bem para longe. Então, o exercício simples é assim, você está olhando só para isso aqui, aí para, olha para cima, para o teto, tem 2, 3 metros. Se a sala for grande, você pode olhar para um lado, para o outro, para 2, 3, 4, 5 metros. Então, não atrapalhe o seu trabalho no computador e você exercita os olhos para não ter problemas de miopia. E tem várias outras coisas que eu ensino. Outro curso que eu dou também de radiestesia, trabalhando com o pêndulo para a gente medir a situação da nossa parte física e parte energéticas, dos chakras, dos órgãos físicos importantes. E depois eu aprendi um curso muito interessante que a gente usa essa mesinha, a gente chama de mesinha radiônica, gráfico radiônico. É uma coisa maravilhosa, porque a gente faz assim, só para dar uma ideia, pendula as 12 cores causais e pergunta, eu, Roberto Inácio, estou com algum problema
físico me incomodando. E deu aqui, né, o pêndulo indicou o verde-limão. Aí eu vou ver na apostila do problemas físicos o que significa o verde-limão. Se eu fiz agora aqui, né, deu verde-limão, eu olho aqui o que a apostila indica, problemas nos intestinos. Aí eu acho impressionante, porque, de fato, eu estou com problema nos intestinos, que alguns médicos disseram que apareceu um probleminha do intestino baixar, ou ter algum problema assim, e criou uma hérniazinha inguinal, que é uma hérnia na virilha. E eu estou fazendo tratamentos em terapias e até em cirurgias espirituais para melhorar esse meu problema. E é muito interessante, a radiestesia trabalha com radiônica, que tem coisas assim, desenhos, que são muito úteis para ajudar a gente. E esse aqui é um que chama André Felipe, e tem uma coisa aqui que eu achei interessante, numa explicação sobre esse grafiquinho radiônico, que diz assim, que ele é ótimo para eliminar raio-x, alfa, beta, verde negativo elétrico, que são espalhados por aparelhos de televisão de micro-ondas. Como isso é meio antigo, ele não fala em celular, mas vários médicos já me disseram que celulares também têm energia eletromagnética forte, que isso pode fazer mal para o corpo, principalmente se coloca encostado num órgão físico. Então, eu quero fazer esses cursos aqui na TV, na Pax Universal. Vocês podem ligar por aqui, que eles também informam quando vão marcar as datas. E podem me ligar, o meu telefone é o 3063 1115, ou mandar e-mail para o meu e-mail, que é j.alternativo@uol.com.br. Aí eu dou as informações sobre esses cursos que eu ministro já há muitos anos e que agora quero ministrar aqui na Pax Universal e também na TV pela internet, com a intenção de ajudar as pessoas a se cuidarem, a cuidar de amigos, parentes. Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito com a pranaterapia, que quando eu fiz o curso, a minha filha tinha 4 anos, a partir daí eu comecei a fazer também pranaterapia nela e resolvia todos os problemas dela, resfriado, febre. Aí é muito interessante a gente aprender uma forma de cuidar das crianças e dos filhos. E também, esse aqui da cromoterapia causal é ótimo, tem inclusive uma parte de trás, que vocês podem ver aqui, ó, que a gente pode até divulgar músicas curativas à distância. Eu já fiz isso para várias pessoas. A primeira vez que eu fiz me impressionou muito, porque uma enteada me ligou e disse: Roberto, você pode ajudar o meu marido, que ele vai fazer um exame para ser juiz, e ele falou que está muito nervoso. Você pode fazer alguma coisa para ele? Aí eu disse: eu posso, vou ver o que eu posso. Aí eu nunca tinha usado isso aqui para passar música para as pessoas. Eu peguei um CD do Beethoven e coloquei bastante tempo colocando o nome do marido da minha enteada aqui e deixando a música tocar bastante tempo à noite.
Aí, no dia seguinte, ela me ligou e disse, ela estava em Santa Catarina. Olha, Roberto, meu marido ficou impressionado porque ele dormiu bem, descansou bastante, diz que ouviu muita música, que depois ele percebeu que era do Beethoven. E aí ele foi fazer o exame de juiz dele e teve ótimo resultado, passou. Aí eu também fiquei impressionadíssimo com isso e uso de passar músicas, especialmente para crianças, que dá uma acalmada e uma melhorada em doencinhas. Então, por isso que eu estou com muito prazer, tendo 74 anos, poder ajudar as pessoas a se ajudarem com terapias energéticas, holísticas, cuidarem um pouco da sua saúde, da saúde de amigos, parentes e até trabalhar como terapeuta. Então, vocês podem me ligar no 3063 1115, aqui em São Paulo, ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. E, se alguém quiser receber o jornal impresso, pode vir aqui na Pax, que tem jornal desse, ou passa no meu escritório, telefona e eu vejo como é que eu posso mandar para vocês o jornal. Muito obrigado, fiquemos todos com Deus, todas as pessoas que estão aqui na Pax e todas as pessoas que estão assistindo a esse programa, porque hoje eu sou bastante fã de Deus, de Jesus e do Mestre Saint Germain, que eu aprendi com os livros da Carmen Ballesteros aqui da Pax Universal. Então, eu acho muito interessante, porque eu vejo que em São Paulo hoje tem muitas pessoas negativas e dizendo que não podem resolver os problemas que têm. E é só a gente se ligar a Deus que a gente começa a acreditar que a gente pode resolver todos os problemas que nós mesmos criamos, sejam problemas físicos, sejam problemas financeiros, qualquer problema a gente pode resolver nos ligando a Deus, a Jesus, ao Mestre Saint Germain. Então, muito obrigado e eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem falar comigo. Repito, mais uma vez, o telefone 3063 1115. Muito obrigado, bom dia, ficamos todos com Deus.